A paz do Senhor. Você já cumprimentou o seu irmão? Dê um bom dia para ele. Bom dia. Você está acordado ou está dormindo ainda? A sua cama ficou em casa ou você trouxe? Eu creio que ficou em casa, né? E é para ficar lá mesmo. Graças a Deus. Deus é bom em todo o tempo, amém, irmãos? Que maravilha, né? Nós ouvirmos essa canção e declarar. E algo que me chamou a atenção nessa canção é que Jesus, ele odeia o pecado, né? Odeia a iniquidade e ama a justiça. Amém, irmãos? Jesus, ele odeia a iniquidade. E faz sentido, né, o que nós vamos estar falando hoje. Uma palavra que o Senhor tocou no meu coração, né, e há um bom tempo a gente vem meditando a respeito disso. E eu creio que tudo vai colaborar, amém, irmãos? Para a nossa vida ser ajustada cada vez mais e a gente viver na plenitude. É o desejo que o Senhor tem para a nossa vida, não é verdade? E eu estava meditando, irmãos, esses dias, justamente a respeito dessa questão de iniquidade, de pecado. Irmãos, é bem complicado quando a gente observa relatórios tão negativos de gente que um dia teve um encontro com Deus, tem o conhecimento da palavra, e vive totalmente fora de um contexto, irmãos, que todos nós sabemos. A canção que nós acabamos de cantar, o Senhor nos livrou, irmãos, da lei do pecado e da morte. Então, a minha parceria com o pecado, isso já acabou. A parceria, a ligação que você tinha com o pecado, foi cravado lá na cruz. Amém, irmãos? A lei do pecado e da morte não te domina mais. Quantos concordam comigo? A palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Considerai-vos, isso envolve fé, viu? Mortos. Quantos morreram aqui? Fala para o seu irmão, você morreu. Para o pecado. Agora você está vivo para Deus. Onde o pecado, se acontecer, é mero acidente de percurso. E pelo fato de ser meramente acidente de percurso, isso não significa que eu vou viver uma vida pecando. Você está comigo, irmãos? E eu sei que há ferramentas em Deus que é possível isso na minha vida e na sua vida. Você acredita, irmãos, que é possível você viver uma vida, agora nessa novidade de vida, sem você viver pecando? É possível isso. E é importante a gente falar a respeito dessas coisas, que tem muito crente que faz uma confusão tremenda a respeito disso, da graça de Deus, e saber que nós somos perdoados. Amém, irmãos? Você é perdoado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Considerai-vos mortos, eu e você, mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso também representa que nada do outro lado, irmãos, vai nos parar ou nos levar ou retroceder a um ponto inicial. Acabou, irmãos. Virou uma página na nossa vida. E, irmãos, e às vezes a gente vê crentes pecando deliberadamente, crentes vivendo fracos na fé. E eu tenho orado ao Senhor, e principalmente quando a gente vê isso no meio da juventude,
Jovens, irmãos, que vivem naquele estilo de vida, está bem, daqui a pouco está mal, e aí você tem que acompanhar, e esse é o nosso trabalho, irmãos, nós somos chamados para isso, mas dentro de uma estrutura que você vê na palavra, e aquilo que Deus projetou e construiu em nós, tem alguma coisa errada. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Talvez você esteja numa condição, que tenha uma consciência hoje em Deus, que você não necessariamente viva assim, mas somos rodeados de irmãos. Não é verdade, irmão? Congregamos numa igreja, e quando a gente começa a observar que os números de pessoas que às vezes vivem nessa condição que eu acabei de citar aqui, onde está totalmente desconforme com aquilo que foi construído em nós, coloca em xeque algumas questões. Eu não quero que você entre no campo de tentar analisar ou julgar a vida do seu irmão, mas se coloque também no contexto, isso também representa uma instrução para a nossa vida, um cuidado para a nossa vida, onde o que faltava na minha vida, o que faltava na sua vida, Jesus ele resolveu. Pode crer nisso? Não precisa inventar pavão, enfeitar pavão, tem um termo que é muito usado, não precisa criar algum mecanismo para tentar colocar a pessoa assim, irmãos, tudo que o homem precisava para ser ou fazer, já foi depositado em nós, já foi depositado em você. Agora, cuidados, irmãos, que vai percorrer durante a nossa caminhada, que vai contribuir para que a cada dia a gente cresça, amadureça. Nós estamos estudando os 5 dons ministeriais e a gente está ouvindo muito isso aqui, com o propósito de aperfeiçoamento, de maturidade, não é isso, irmãos? Edificar o corpo para chegar à medida da estatura de Cristo, ou seja, maturidade. Há um trabalho em curso, irmãos. Há processos acontecendo no meio da igreja. Agora, a questão é, será que eu estou mergulhando nesse processo, me submetendo a isso, para que essas verdades, ou esse estilo de vida que a palavra, a gente vai ver aqui, fala a respeito de nós, aconteça. E isso, irmãos, eu posso considerar que, de certa forma, há uma responsabilidade nossa, me coloco também, em formar a igreja, em puxar a igreja, onde o outro lado está tentando levar com entendimento distorcido a respeito de santidade, e muita gente aceitando isso numa boa. Você está comigo, irmãos? E isso me chamou muita atenção. E eu pergunto ao Senhor, onde está o erro? Onde está a falha? O que está faltando para que chegue nessa dimensão, nessa configuração que o Senhor projetou para nós, os seus filhos? O que está faltando? E aí você faz um apanhado, observa, e é muito claro na palavra isso. E quando essas coisas acontecem, a gente corre rápido para a palavra, não é verdade? A gente não precisa inventar nada, o bolo já está pronto. Então você vai para a palavra e aí você observa algumas coisas claras. Não precisa um mestre, não precisa uma revelação. Está claro, eu gosto do pastor Bud, que ele falava muito isso. Irmãos, sabe o que significa isso? É exatamente isso. Não é isso que ele falava? Irmão, sabe o que significa isso, irmão? Aí a pessoa, é isso. E, irmãos, curiosamente, tem pessoas que ainda tentam, não é bem assim, não. É assim, aí tenta desconstruir. Muito perigoso. E eu quero ler 2 textos aqui, que é a base da nossa ministração, que vai incomodar bastante você. Quantos estão preparados? Você quer ser tratado? Irmãos, hoje é o culto de libertação. Abra lá em 1 João, capítulo 3, versículo 6. Depois a gente vai para o versículo 9. Coloca aqui para mim, por favor. Vou falar igual o André, abençoado. Coloca aqui para mim, abençoado. Abençoada. Não sei quem está na manobra aí. Coloca aí para mim. Não sei se a nossa irmã, cadê?
Tá aí, irmã? Olha lá, tá ali, a irmã ali. Aleluia. É brincar o negócio, eu vou brincar não, é sério o negócio. Vamos lá. Olha ali. Presta atenção. Todo aquele que permanece nele. Quantos aqui estão nele? Em Jesus Cristo? Todo mundo? Graças a Deus, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se segura aí. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Eu vou levar você a pensar bastante isso. Calma. Fala para o seu irmão assim, calma, irmão. A gente tem que falar isso. Então não tem jeito para mim. Calma, irmão. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Divina semente está em você. Uau! Ora, esse não pode viver. Está percebendo que está pegando pesado aqui? E está insistindo na ideia. Alguém está com dúvida aí? Tem alguma dúvida que você está lendo? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quantos aqui são nascidos de Deus? Quantos aqui estão em Cristo? Está claro para você aí? Faz sentido para você? Sim ou não, pessoal? Então, irmãos, não há adaptações para isso. O novo nascimento, irmãos, nos levou a essa condição. A palavra está dentro de nós. E o fato é, para que o homem entre e veja o reino, ele precisa o quê? Nascer de novo. E esse processo aconteceu, irmãos, quando nós decidimos aceitar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Sim ou não? É espiritual isso. E isso envolveu o quê, gente? Fé. Você está comigo? Eu sou o que sou, irmãos. Nós somos o que somos porque algo espiritual aconteceu conosco. Não é pela sua força. É espiritual isso. E a gente começa a ler aqui e perceber. Tem algo que Deus colocou em nós. E aqui já começa a aparecer alguma coisa. A gente consegue enxergar alguma coisa aqui. Né? A divina semente. E se a semente ela está germinando, estamos sendo transformados. Não no sentido, irmãos, do nosso espírito, porque o nosso espírito é transformado instantaneamente. Mas a palavra, irmãos, que está em nós, tem mudanças. Nossa vida, melhor dizendo, vai mudar pela semente da palavra. Você está comigo, irmãos? Agora, não há, como eu disse aqui para vocês, não há adaptações. Depois de feito, depois que o Senhor construiu, estabeleceu, salvou, libertou, tratou, colocou em nós o seu espírito, não tem mais o que fazer. Agora, irmãos, é um fluxo, é uma instrução que o Senhor já estabeleceu na sua palavra, que a gente precisa permanecer. Abra em Hebreus. Não abra, não. Eu vou ler para você aqui para a gente ganhar tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Olha só o que diz a palavra. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Jesus não vai ter que voltar a morrer de novo pelos seus pecados. É uma vez só. Quantos podem glorificar o Senhor com isso? Tá bom. Você está num outro processo. O que precisava acontecer com você, que você não valia nada, ele já fez.
de uma dívida de morte, inferno, tá? Jesus pagou. Não tem outra promissória, pagamento. Não, aquele pagamento valeu. Entrou inflação, IGPM aumento. Não, irmão. No reino não tem isso. Não era o derramamento lá no Velho Testamento, que ano após ano teria que renovar isso. Não. Uma vez por todas. Jesus morreu, derramou sangue, irmão, e te limpou. E tirou você do império, onde você era escravo, e colocou no reino, onde você vive. Anda em novidade de vida. Quantos se alegram com isso? Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, há engano em curso, irmãos. Eu creio que nessa manhã vai acontecer uma desintoxicação espiritual. O engano vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem gente achando que ainda tem saldo no cartão de crédito. E talvez, ouvindo essa palavra, vai perceber, não tem saldo, não. Então, eu tenho que alinhar com aquilo que a palavra já diz ao meu respeito. Então, é um alerta para algumas verdades. E talvez, irmãos, não estejamos usando a ferramenta correta. E isso gerou, irmãos, um tema que a gente já começou a falar alguma coisa, mas para ficar marcado na sua vida. O tema é o poder libertador da graça de Deus. Amém. Quantos creem aqui que pela graça você é salvo? Aleluia. 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 É isso que talvez seja a parte que a gente precisa se atentar. E a gente vai perceber algo aqui. Olha só em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Se puder projetar aqui, projete, por favor. A resposta, irmãos, a gente consegue perceber nesse texto aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Presta atenção. Justificados. Quantos justificados nós temos aqui nessa manhã? Amém. Justificados. Pois mediante o que, gente? A fé. Nós estamos estudando o livro de Romanos. E você vai lembrar exatamente, lá no capítulo 4, quando mencionamos aqui, que nos identificamos com Abraão, que ele foi justificado não pelas obras, e ele é um exemplo para a nossa vida. A justificação que Abraão tanto almejou e se envolveu nela, irmãos, foi mediante a fé. Amém. Nos identificamos, nos igualamos a esse estilo de salvação, irmãos, a qual Abraão ele entendeu. Agora, entenda, irmãos, aqui, e muito claro isso, na carta aos Romanos, que Paulo fala de fé. Só vai acontecer algo, irmãos, em relação à sua vida espiritual, se envolver fé. Se eu não crer, irmãos, que a minha justificação, a minha ida para o céu vai envolver fé, não adianta de nada. Você parou para pensar? Se a pessoa começar a achar que, não sei, é problemático isso. Porque mesmo sendo o fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados, aquele que está sendo beneficiado com essa graça, ele precisa crer que você é justificado. Que o escrito de dívida que era contra você foi pago. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Você se sente hoje justificado? A gente fala muito de sentidos, né? Que a fé não envolve sentidos. Mas eu vou até mudar isso. Será que você percebe no teu espírito, está claro para você, mesmo que alguém tenta convencer você ao contrário, de que você vai para o céu? Não me convenceu. Eu queria ouvir isso.
Você está convicto no teu espírito que você é filho de Deus? Não me convenceu. Você está convicto de que você nasceu de novo? Mas vamos levar em conta que é de manhã, de repente não tomou café, está em jejum, mas que você, de fato, tem convicção de que você é filho de Deus, que você é justiça de Deus, né? que praga alguma chegará à sua tenda e que você é abençoado. Glória a Deus! Agora, onde nós identificamos isso? Na palavra. E a palavra diz, justificados mediante fé como um canal, temos paz com Deus. E nós aprendemos aqui, quem está acompanhando a carta aos Romanos, que essa paz em Deus aqui, irmãos, não é a questão da condição. Essa paz se refere ao oposto do que dizia lá o apóstolo Paulo no capítulo 1, onde éramos filhos da ira. Lembra disso? Só que através de Jesus, a justificação em Jesus, temos paz com Deus. Está tudo certo. Jesus resolveu esse problema de morte eterna, de ira vindoura, já foi resolvido na cruz do Calvário. Então ele fala assim, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nessa parte, por favor. Olha aí. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu não sei se você prestou atenção nessa leitura aqui, na parte desse versículo, quando ele fala de tivemos acesso à graça. Tivemos acesso à graça. Agora tem um canal que nos levou a essa condição. Pela fé. Tivemos acesso à graça pela fé. Agora, entenda que a justificação em Cristo Jesus também exigiu fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Percebeu? Quem percebeu isso aqui? Da mesma sorte, irmãos, igualmente, acesso a esta graça também. O canal permanece também pela fé. Calma. A gente vai falar mais sobre a graça. E a gente vai ver o que a graça pode proporcionar na nossa vida. Agora, só não vai acontecer se não envolver. Quem está pegando? Calma! Aí, a gente começa a lembrar de alguns versículos. Está lembrando aí? Quem está lembrando de alguns versículos? Levanta a mão. Quem está lembrando? Tá, glória a Deus. Fica com vergonha não, irmão, lembra? Sem fé. Está entendendo? Porque além de comprometer a tua justificação, que pode ser, talvez você pode crer muito bem com relação à fé, não ser salvo. Mas para coisas que são essenciais para a sua vida, você não está crendo. E aí possa ser que o seu estilo de vida, o seu modo de viver em Cristo Jesus, está sendo comprometido. Porque, irmãos, a graça não é só aquela coisa de safar você para o inferno. Pela graça, sou salvo. Tem um canal aí? Pela graça, sou salvo, mediante a... A graça não é só, ela não só manifesta só para a questão de ir para o inferno, não. Porque eu creio, irmãos, que nesse montante, uma parte até crê com a questão da salvação, está legal. Mas só que há uma graça, há uma multiforme graça
que faz parte da nossa vida. Você está comigo, irmãos? Porque pensar diferente disso em relação à graça, a gente vai viver uma vida onde vamos contar apenas com as nossas próprias forças. E aí entra aquela situação onde o crente fica forçando. A pessoa até quer. A pessoa tem a palavra, mas ela não está usando de uma forma correta. Ela não está contando com uma ferramenta que já foi disponibilizada. Como estão entendendo? Amém. E aí a gente entra naquele estilo de vida onde vamos fazer e, às vezes, em determinado momento, até conseguimos. Só que aqui dentro não tem nada. E aí, aquelas oscilações, em vez de ser um crescimento, como nós aprendemos lá em Efésios capítulo 4, fica uma coisa porque, irmãos, a transformação começa de dentro para fora. Como Jesus trabalha a nossa vida? De dentro para fora. Até para mudar a atmosfera, irmãos, ele não vai chegar mexendo, ele começa de dentro para fora. E dentro do casamento, a gente fica apertando o cônjuge lá. O cônjuge tem que mudar. Começa por você, abençoado. Fala para o teu irmão aí. Vai lá. Aí reclama, mas por causa. Nem o diabo. Vamos lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 8. Coloca aí, abençoado. Abençoada. Coloca aí. A graça, irmãos, não é pouca coisa. Quantos conhecem a graça aqui? Amém. Não é a irmã ali, não. A mãe da Sara do Mateus, não. Quantos conhecem a graça, a Bíblia? O que é graça? Talvez você já conheça a definição. Graça é o favor e... Vamos lá, todo mundo lá. Graça... Eu vou ajudar mais você. Eu resumi alguma coisa que tem muita coisa, irmãos. Já virar a noite aqui falando o que é graça. Sabia disso? Tem um livro, não sei se está ali na biblioteca, se não tiver, pode encomendar. Graça, o DNA de Deus. Tem? Mas como estamos falando de um tema, dá para a gente trabalhar. E eu peço perdão, Senhor, porque eu estou citando poucos aqui. Da tamanha riqueza que é a graça. Que está em você. Graça é a capacidade sobrenatural de não vivermos pecando. Graça é, que mais? Poder sobrenatural que nos mantém de pé. Uau. Oh, aleluia. Agora, recapitulando, se ela nos livrou da lei, do pecado e da morte, não é sério isso, gente? Não é mais difícil isso? Se ela nos livrou da lei, do pecado e da morte pela fé, o que poderá fazer na nossa vida? É como se você comprasse um liquidificador e só fizesse vitamina nele. Só serve para fazer... Não, irmão, faz bastante coisa ali. Eu vou dar um exemplo para te ajudar um pouquinho. Está vendo esses equipamentos aqui? Som, luz, projetor. Está vendo aí? Ar-condicionado. O que alimenta tudo isso? Graça. E pelo fato de ser energia, o ventilador não vai sair o som dali. A caixa de som aqui, não vai sair o gelo. Não.
Vamos pegar aqui. E o que é fé? Está ouvindo alguma coisa? Hein? Ligar o botão. Não sei se está ligado, tá? Vai fazer de conta que você está ligado. Vai sair. Depois vê aqui se eu fiz alguma besteira, tá, irmão? E por isso que a palavra da multiforme graça. Graça para a caixa Salsom. Graça para você sentir fresquinho aí. Graça para... Irmãos, graça. Sobre graça. Então, há uma graça, irmãos, para você viver aquilo que nós lemos lá em 1 João. Porque tem crentes que olham aquilo ali, acham impossível e falam assim, não, mas isso aqui, o entendimento é errado. Ah, não é bem isso aqui, não. Aí inventa alguma coisa. Não, mas isso aqui... Aí olha assim, não, vamos pular isso aí. Você está comigo, irmãos? Como eu disse, não é somente para safar você do inferno. Tem muito mais. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. É exponencial isso, irmão. Graça sobre graça. Aleluia! Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei tinha um propósito. Foi dada a Moisés. Mas aqui, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! O diabo não quer que você saiba disso. E talvez vai mudar as suas narrativas a partir de hoje. Ah, mas é muito difícil. Poxa, mas é difícil. Aí, em vez de ele contar com a graça, ele conta com a experiência dos outros. Ele conta com o estilo de vida do outro. Ah, fulano não consegue, o ciclano, tu conhece? Poxa, é uma benção. Se ele caiu, eu vou cair também. Isso é engano, irmão. Ah, mas está todo mundo assim. Ah, isso já caducou. Não existe mais. Quem foi que falou isso? Não, mas você não está vendo? Não está vendo a realidade hoje? Estou com tempos difíceis. Até essa parte eu concordo com você, tempos difíceis. Mas há uma graça. Já viu aquela garça branquinha na lama? Tu viu a garça toda suja? Branquinha lá. E aquela lamaceira. As vestes dela não se contaminam. Vamos ver a graça com outros olhares. Agora, como ativar essa energia? A responsabilidade é sua. Não é do pastor, não é do ministro. A nossa responsabilidade é falar a palavra. Agora, quem vai fazer acontecer é você. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Coloca aqui, abençoada. Acheguemo-nos, portanto, com... Tem fé aí, não tem? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê?
e acharmos o quê? Para, em ocasião. Tá pensando em algumas coisas aí? Tá, né? Aí quando você fica tentado lá, ai, tô com isso, tô com aquilo outro, tô com vontade de fazer isso, tô com vontade de acessar a internet, tô com vontade de fazer. Aí você vai lembrar da. Agora precisamos fazer o quê? Se eu tirar isso aqui, ó, só chegar. Só chegar na igreja. Se me der um departamento, eu me conserto um pouquinho. Se o pastor me der uma função, eu vou ficar mais alegrinho, vou ficar mais firme. Tudo errado, irmão. É por isso que tem um monte de crente doente. Se me dá um ministério, talvez eu fique mais firme. A firmeza dele não está aqui, está nas coisas. Está claro para você? Está difícil você entender isso, irmão? Não. Está sendo tentado? Graça. Está se sentindo fraco? Vamos lá, vamos falar todo mundo junto? Está sendo tentado? Está se sentindo fraco? Está passando por pressão? Como o próprio apóstolo Paulo diz, a tua graça me basta. Quando o mensageiro de Satanás vem para tentar bagunçar tudo, a tua graça. Oh, aleluia. Na hora de você abrir a sua boca, murmurar e pensar um monte de besteira, irmão, está tudo errado. Senhor, eu conto com a tua graça. Há uma graça na minha vida. E nós entendemos, irmãos, que a falta do conhecimento da graça leva a ruínas. Tem gente que na igreja, irmãos, o Espírito está comunicando algo aqui, que percebe um ambiente maravilhoso, que favorece, mas está pensando assim, mas eu não consigo isso, eu vou me preparar primeiro. O Espírito está falando com você nessa manhã, hoje ou logo mais. Há algo em Deus, há uma ferramenta em Deus, que você vai sair disso. E quão maravilhoso você tomar essa decisão de fé, pensando certo, olhando para a palavra. E é por isso que eu falo que é uma desintoxicação espiritual. Onde as pessoas estão buscando coisas, algo, irmãos, e até coisas lícitas, que nós lidamos a cada dia, que não é para isso. Está tomando um medicamento que não vai resolver o teu problema. Está entrando em área que não tem nada a ver. E lá na frente, aí sabe o que vai envolver? Talvez a pessoa permaneça, irmãos, e é possível, a pessoa viver anos e anos dentro da igreja, mas aqui dentro um vazio, uma insatisfação, uma condenação, uma tristeza, porque, irmãos, quando olha para a palavra, ele não se vê. Ele olha para a palavra e percebe assim, rapaz, será que caducou? Será que tem algum erro aqui? Será que o sentido é outro? E eu creio, irmãos, que o Espírito ele começa a comunicar. E é por isso que o povo precisa mergulhar na palavra. E é por isso que o pastor Marcelo, rapaz, você precisa ler a tua Bíblia. Você vai entender por quê. Falta do conhecimento da graça. Graça sobre graça. Atos capítulo 20, versículo 32. Eu vou ler para você aqui, ó. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. A palavra da sua graça. Que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 2 Pedro capítulo 1. Versículos 3 e 4, eu vou ler aqui. 2 Pedro 1, 3 e 4, diz assim, ó, visto como, entenda essa herança, visto como, pelo seu divino poder,
nos têm sido doadas todas as coisas. O que é todas as coisas, gente? No grego, no hebraico, no aramaico. Que conduzem a vida e a piedade. Irmãos, piedade nós sabemos o que é. É reverência, irmãos, amor às coisas de Deus. E algo importante aqui, presta atenção, por favor. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, presta atenção, por favor, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. Na iniquidade, irmãos, não tem nada a ver natureza divina. Sim ou não, pessoal? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você está vendo isso aqui, querido? Você está prestando atenção no que você acabou de ler? Quem entendeu aqui? Ele já lhe deu tudo. Nós lemos lá atrás, aqui em Atos capítulo 20, versículo 32, da herança. Dentro do pacote da herança, irmãos, que é muita coisa, envolve uma estrutura, irmãos, em Deus, que nos coloca na condição de coparticipantes da natureza divina. Isso é capacidade sobrenatural de não viver pecando. Calma aí, você vai entender, a gente vai chegar num bom lugar. Até, irmãos, quando o conhecimento chega a respeito da graça, até a forma de orar muda. Quantos creem nisso? Ore corretamente. Há uma graça sobre a minha vida. Aonde você estiver, há uma graça. Deixa eu mostrar para você qual é a diferença de misericórdia e de graça. O que é misericórdia? Misericórdia é não receber o que você merece. Você está comigo? E nós sabemos o que nós merecemos. O homem, irmãos, merece o inferno. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Você está aqui por causa de misericórdia. Todos nós merecemos. Só que a palavra misericórdia, ela tem um prefixo que lembra miséria. E o crente não tem que viver só misericórdia. Misericórdia, irmãos, pela misericórdia de Deus. O Senhor está me usando pela misericórdia de Deus. Por quê? Não era para te usar? Até entendo. Não merecia, tudo bem. Mas tem algo, irmãos, que eu creio que está dentro de todo um pacote, porque misericórdia não é ruim. Precisamos, às vezes, de misericórdia. Às vezes, até uma força de expressão. Mas contamos com a misericórdia. Você está comigo? Porque estamos num processo. Tantas coisas o Senhor teria que fazer, irmãos, permitir acontecer. E aí o Senhor nos livra. Misericórdia. Agora, a graça, irmãos, o que é graça? É receber o que não merecemos. Senhor, muito obrigado. Eu não merecia, mas a tua graça me alcançou. Aleluia. Diante da tentação, e você conta com a graça. Aí a gente vai lembrar de alguns textos que está muito claro na palavra, irmãos. Você está comigo? Você está conseguindo acompanhar?
E é por isso que nós lemos aqui, Hebreus 4,16, volta ali para mim de novo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos. Olha a misericórdia aí. Porque a graça sobre graça é tão grande que ela pega tudo, irmãos. Assim de recebermos. Olha que a misericórdia entra, irmãos, num favor ou num benefício da própria graça. Olha que nível, irmãos. Quando você se achega confiadamente, com a certeza, irmão, de quem você é em Cristo Jesus, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Pastor, como ativamos isso então? Porque a gente fala tanto de graça, graça, graça. Mas como, pastor? Eu posso operar isso na minha vida? Você vai ver aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Presta atenção aqui. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A fé vem pelo quê, gente? Ouvir. É através da palavra, irmãos. Vai colaborar se você crê na palavra. O escritor de Hebreus aqui está, irmãos, citando algo que aconteceu com aquele povo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, a mesma coisa que eles ouviram. Paulo também ouviu, os homens que estavam com ele também ouviram, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então, irmãos, se eu não acreditar que a graça é a capacidade sobrenatural de não viver pecando, não vai funcionar. A seriedade está aí. Vamos recordar o que nós lemos lá atrás. Justificação, mediante a fé. Acesso à graça, mediante a? Se não envolver fé, irmãos. Você precisa crer na palavra. Hebreus 4,12 diz assim, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e o que, gente? Eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui dentro. Só a palavra tem essa capacidade. Se fé não estiver envolvida, irmãos, não vai acontecer nada. Sabe como é que vai ser o estilo de vida? Com as suas próprias forças. Tem que acontecer alguma coisa no ambiente dos sentidos para você ficar alegrinho. Tem que alguém botar medo em você para você andar certinho. Tem que alguém te dar bombom para você ficar um pouquinho alegrinho e continuar. Tem que acontecer alguma coisa, uma luta, para você chegar assim, não, agora eu vou ter que andar certinho. E esse estilo de vida que, aparentemente, por um tempo, parece que está ok, mas você sabe que não está ok. E é temporário. Por não contar com a graça, que é algo que vai graça sobre graça. Não vai ficar correndo atrás de profeta, né? Procurando igreja por aí.
falar mal do pregador, mas a palavra não está... Escolhendo algo para ouvir, para tentar massagear o ego dele. Isso não vai, abençoado, colocar você na condição onde Deus colocou eu e você para estarmos. Natureza divina. Há um silêncio aqui, né? Quantos creem que Jesus é a palavra? Amém. Quem ama Jesus? Amém. Quantos amam a palavra? Amém. Você lê a palavra? Amém. Está pronto? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Coloca aqui, abençoada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que canção maravilhosa, né? Palavra pura. Jesus é a palavra. O amor pela palavra faz muita diferença. Aleluia. Então, quando eu entendo que a graça, ela é a capacidade de fazer de mudar a minha vida, de me colocar numa condição onde eu não vou ficar naquela... Não, eu vou ser envolvido por ela. E vai fazer com que eu viva um estilo de vida que a palavra já menciona a meu respeito. Eu falei aqui que a gente lembra de alguns versículos quando a gente pensa dessa forma. E talvez até esclareça, irmãos, algumas coisas que quando a gente lê e fala assim, poxa, mas isso que eu estou vivendo é um negócio sério. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Abra comigo. Diz assim, não vos veio não vos sobreveio, melhor dizendo, vou repetir, não vos sobreveio tentação, 1 Coríntios 10, 13, tá? Que não fosse humana. Quantos sabem aqui que a tentação é humana? Que Deus não tenta ninguém. Nem dele é tentado. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. A graça está aqui. De sorte que a possais suportar. Agora tem um versículozinho aqui, seguinte, que deixa bem claro a situação. Agora, está lendo aí o versículo 14? Vou traduzir para você. Não coloque Deus em segundo lugar. O que é idolatria, irmãos? Ele fala assim, portanto, para que aconteça isso, Deus não pode estar em segundo lugar na sua vida. Porque Ele é o dono da graça. E o escape não vai acontecer. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Vamos abrir isso aqui. Tantas coisas nós colocamos, irmãos, na frente de Deus. Pode ser até alguém da sua família. Dinheiro, trabalho, ministério.
casais estão ouvindo uma palavra aqui maravilhosa aí. Ouviram? Pornografia, que é uma forma de idolatria. E se você está envolvido com isso aí, se você considerar isso aí é impossível, você se torna servo dele. Aquele a quem você serve, você se torna senhor dele. E Deus fica em segundo plano. E a graça, que é a capacidade, não vai atuar. Vai ter que contar com a misericórdia, da qual você merecia tomar fumo ali. Mas às vezes o Senhor, com a sua misericórdia, Ele... Quantos estão entendendo a palavra? Quantos percebem que tem que mudar o seu estilo de vida? Quantos perceberam que a palavra é importante, é fundamental na sua vida? Quantos perceberam que você tem que arrumar tempo para ler a sua Bíblia? Quantos perceberam que você tem que congregar? Quantos perceberam aí que você precisa participar do discipulado? Quantos perceberam que é bom você dar uma olhadinha nos livros ali que edifica a sua vida? Meus irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obra. Legal, você tem fé, eu tenho obra. Aí eu vou dizer assim, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Querido, sabe o que eu aprendo com isso? Vamos parar com discursos. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado, sou abençoado. Aleluia. Graça, graça, sobre graça. Graça. Entenda a funcionalidade da graça na nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, irmãos, será um fato viver o que nós falamos. Acabamos de cantar aqui. Se eu fizer essa pergunta, alguém ama o pecado aqui? Ninguém ama o pecado. Porque você sabe, nós sabemos a situação, a vida que vivíamos sem Deus. E o Senhor nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, eu não vou me conformar em prestar serviço de vez em quando lá para aquele império. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Aleluia! Tem uma outra passagem aqui que eu gostaria de ler com você. Aleluia! A gente vai ministrar a ceia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam ao Senhor. Irmãos, o seu amor ao Senhor, irmãos, vai fazer com que você viva uma vida. Aquele que me ama e tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos. Reformulando isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. O benefício de você guardar os mandamentos do Senhor é exatamente, irmãos, que você vai estar contando e ativando a graça. Porque você vai lembrar da palavra e vai ativar pela fé. Lembra que eu falei? A fé. Que já foi derramado no seu coração. Tem uma passagem aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui achar rapidamente. Eu acredito que seja 1 João. 1 João. Aleluia.
Localiza aí 1 João. Sua Bíblia. Deixa eu mudar aqui. Eu creio que é capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. E talvez alguém se sinta condenado. Ah, pastor, mas calma, querido. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém... Irmãos, isso não é abertura para você pecar. Isso não é liberação para você pecar. Isso é uma condição. No sentido, se acontecer, se... Perceba isso. Se alguém pecar, temos quem, gente? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Amém? Se acontecer, irmãos, nós habitamos nessa carcaça ainda. Se, entenda, não é uma liberação, não é uma permissão para viver pecando. Não pequeis, mas se somente se, pessoal do português aí, me ajuda. Se acontecer, o diabo não pode apontar. Ah, peguei, você pecou, todo certinho. Aí o sangue de Jesus fala assim, o sangue de Jesus fala, foi pago. Aí o diabo vem com a condenação. Olha lá, o teu filho, o santo, pecou. Aí o pai vai olhar para o diabo e vai falar assim, meu filho Jesus pagou. Não estou vendo problema. Amém, irmãos? Não abuse dessa graça. Essa graça que nós recebemos, onde o preço pago nos livrou, irmãos, de uma condenação. Se, quantos creem aqui que a graça é uma capacidade sobrenatural de você se manter de pé? A responsabilidade é sua. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A Rhema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. Do you know anything about it? Right hand denotes the place of authority. Amen. Notice, and we're seated with him. Amen. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.